Estamos ao vivo. Vamos nós. Ao vivo agora. Olá, olá. Boa noite. Olá, Sheila. Seja bem-vinda. Boa noite. Como é que vocês estão? E aí, final de domingo. Oi, Ana Carol. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Fabrícia, boa noite. Todo mundo que está entrando, vamos esperar. Daniele, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Essa live que é uma live tira dúvidas, uma live que fala daquilo que foi essa jornada ao longo desses 3 dias, quarta, quinta e sexta, em que nós compartilhamos muito conteúdo. Sim, e eu vim aqui para dissolver algumas dúvidas dessas mulheres e homens também que estiveram conosco nesses dias. É um prazer tê-los aqui. Vamos esperar o pessoal vir, o pessoal entrar. A gente vai deixar essa live aqui gravada para que essas pessoas tenham acesso. As pessoas que tiveram dúvidas. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Você que não viu, nós temos essas lives lá no YouTube que falam sobre como se transformar ainda em 2021 para que seu 2022 seja totalmente diferente. Então, assim, hoje a gente vai tirar essas dúvidas. E as pessoas me perguntaram por que eu fiz essa semana, por que eu fiz essa jornada de 3 dias. Eu quero compartilhar com você essa história, esse conteúdo e dissolver essas dúvidas também. Vamos esperar o pessoal entrar. E aí, de onde vocês estão falando? Vamos assim. Oi, Bu. Sejam bem-vindos. Oi, Carla. Sejam bem-vindos. Isso aí. As pessoas estão me perguntando, né? Por que eu fiz? Por que eu fiz essa semana de 3 dias? Todo processo de transformação começa de dentro. E eu construí ao longo desses 3 dias um passo a passo para que você pudesse ter minimamente acesso àquilo que os meus clientes tiveram ao longo de um processo que são de 12 sessões. Ferramentas práticas que transformam a vida e os negócios dessas pessoas. Então, o que é importante você saber? Aquilo ali equivale talvez ao que? 3% do que é um processo de mentoria individual? Talvez 3% até menos. Por quê? Porque o processo de mentoria individual toma muito mais tempo. As sessões, elas tomam às vezes de 1 hora, 1h30 até 3 horas, dependendo da profundidade que a gente alcança. E eu dou muita liberdade para que o mentorando possa compartilhar o que ele está vivendo. Você vai ver que em um dos testemunhos, eu coloco o testemunho do Jonathan, em que ele fala assim, ela mudou aquilo que foi programado para aquela sessão porque havia uma nova necessidade. Então, o processo de mentoria individual faz com que você tenha essa flexibilidade. É diferente de um curso. Quando eu programei esses 3 dias, foi para que eu pudesse construir para você justamente esse processo. Em que ponto você está, o que você quer se tornar e qual é a estratégia para você se tornar. Essas 3 lives, elas constroem isso para você e elas entregam isso para você. E aí as pessoas me perguntaram, né, qual foi essa construção? Sim. Exatamente, compartilhar essas ferramentas, algumas, eu digo, muito pouca coisa do que a gente faz realmente com a mentoria individual. Nós ficamos o quê? 3 horas, 4 horas e meia. Cada live tem 1h30. Você imagina, numa mentoria individual eu fico de 1h30 até 3 horas com a pessoa numa sessão. Então, assim... 4 horas e meia equivale a 1 sessão e meia, em média. Então, assim, muito pouca coisa realmente, né? Mentoria individual resolve ou o curso
resolve? É uma das perguntas que me fizeram. Os dois têm propostas totalmente diferentes. E eu vou explicar a vocês uma história de mentoria individual. Uma cliente minha, ela precisava de uma avaliação de desempenho que ela ia passar no dia seguinte. E ela me ligou e ela falou assim: eu preciso muito que você me ajude nessa avaliação de desempenho, porque eu não sei como me posicionar, eu não sei como convencer meu chefe de que eu preciso de um aumento. Então nós construímos juntas um storytelling. O que é um storytelling? Uma forma de mostrar para o chefe dela quais foram as conquistas dela e como ela poderia apresentar de tal maneira que o chefe dela pudesse ser convencido de que ela precisava daquilo. O curso, o que ele vai te apresentar? A técnica. Muitas vezes vai até desenvolver a habilidade, mas de uma forma mais limitada. A mentoria vai te pegar pela mão. O que aconteceu com essa história dessa amiga? E ela me acompanhando nos stories, ela vai saber que eu estou falando dela. No final dessa avaliação, e ela é diretora de uma empresa multinacional, o chefe dela falou com ela o seguinte: eu não estava pensando em dar um aumento para você, mas depois da avaliação eu percebi que realmente você era merecedora. Então, o que é importante? Quando você tem essa mentoria individual, você consegue construir um posicionamento. E um posicionamento individualizado, exclusivo para você. Diferente de um curso que, eu digo assim, é uma fórmula boa, sim, mas é uma fórmula pronta. Quando você faz e constrói, por exemplo, um storytelling de posicionamento, eu sei exatamente e te ajudo a construir o que exatamente você vai falar com essa pessoa ou com o diretor, nesse caso um estrangeiro, para que o teu resultado seja alcançado de forma mais assertiva. E ele falou para ela: agora eu estou pensando em te dar um aumento. Então, essa diferença, muitas vezes, entre mentoria individual e curso. O curso te dá a técnica e você fica com muito mais limitação de construir essa habilidade. Agora, quando você tem a mentoria, você lapida a habilidade para aplicação imediata no problema que você precisa resolver. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Mentoria é lapidar a habilidade. O curso, ele te ensina a técnica e ele te apresenta, e de alguma forma você precisa desenvolver a habilidade. Ah, Kátia, qual a diferença de técnica e habilidade? A técnica é informação. Aqui, olha, você precisa desse conhecimento, você precisa falar em público, você precisa... e aí ele te diz, ó, para falar em público você precisa ter um timbre de voz, você precisa ter uma linguagem, você precisa ter uma expressão corporal. Então, assim, essas são as técnicas. Agora, a habilidade é a capacidade que você tem de colocar o teu conhecimento em ação. E muitas vezes você pode não estar apto para ver os teus pontos cegos. E é isso que a mentoria individual faz. Quando a gente não está apto para construir um storytelling, por exemplo, a história que vai fazer com que o outro se convença de que você precisa de um aumento, que você precisa ser valorizada no seu relacionamento, a mentoria individual faz isso por você. Ela te apoia nessa construção. O que é o Clube de Águias? É interessante a gente dizer que a mentoria individual, que eu vou abrir a agenda amanhã, somente para as pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo, um grupo bem seleto, certo? E essa agenda é uma agenda bem restrita, é diferente do Clube de Águias. O que é o Clube de Águias? O Clube de Águias é um conjunto de aulas mensais. Então, assim, o que a gente vai ter? Mensalmente, eu vou ter a construção do desenvolvimento técnico de liderança dessa mulher e posicionamento também de negócios. Então, mensalmente, ela vai ter uma série de aulas. E eu vou colocar aqui um card com todas as aulas do Clube de Águias. O Clube de Águias vai ser um bônus da mentoria individual. Amanhã nós vamos abrir a agenda da mentoria individual, que vão ter 8 encontros. Então, é importante a gente separar as duas coisas. O Clube de Águias
conhecimento técnico, que vai ter sim gamificação, vai ter sim, você vai ter que cumprir uma série de metas para desenvolver o conhecimento e habilidade ali, é claro que de forma limitada, mas com a mentoria nós vamos lapidar todas essas habilidades e construir a sua transformação em 90 dias. Então, a mentoria individual é exatamente essa. E por que isso? Você vai ver ao longo dos testemunhos, e se você não viu ainda as lives de quarta, quinta e sexta, existem inúmeros testemunhos de pessoas que quadruplicaram o faturamento. Como quadruplicaram? Aumentaram e direcionaram o seu posicionamento de uma maneira tal que atraíram clientes. E uma coisa que é importante, aumentar a sua crença de merecimento, porque muitas vezes nós pensamos assim, por que eu não ganho menos? Por que eu não ganho mais? Muitas vezes você se posiciona de uma maneira tal que o teu cliente acha que você não tem o perfil de quem ganha mais. Então, o que a mentoria individual faz por você? Ela justamente pega você pela mão e te posiciona para que você possa construir essa mensagem, esse storytelling, para que você possa ganhar mais clientes, entre outras coisas. O que é preciso para alcançar meus objetivos em 2022? Bem, alcançar objetivos em 2022 é preciso de um plano? Sim. Um conjunto de metas, pelo menos metas, 3 metas, grandes metas para 2022. E dentro dessa construção de metas de 2022, você selecionar o que vai ser o seu foco. Isso a gente tem muito detalhado no planner da mentoria individual. Qual vai ser seu foco para o primeiro trimestre, o foco para o segundo trimestre, o foco para o terceiro e para o quarto trimestre? Dentro dessa subdivisão, quais são as ações que vão ser feitas dentro de 90 dias, quais são as ações que vão ser feitas dentro de 60 dias e que ações vão ser feitas dentro de 30 dias. E depois subdividir isso por semanas. Uma vez você construindo isso e entendendo quais são os seus pontos cegos, você consegue realmente dinamizar o seu 2022. Mas Kátia, eu posso fazer isso sozinho. Você pode até fazer isso sozinho, mas eu advirto, porque eu já vi várias clientes minhas e clientes pontuais que, por exemplo, chegaram para mim, até amigas minhas, falam assim, Kátia, como é que eu faço tal coisa? E aí eu falo assim, tudo bem, você quer tal meta? Qual é o teu conhecimento, habilidade, atitude, relacionamento, mentalidade para poder construir essa meta? E ela vai lá e constrói. Por exemplo, eu quero fazer, não sei, um negócio. Exemplo, foi o que aconteceu com a gente, né? Um negócio. Uma amiga nossa falou que gastou 10 mil reais com o negócio porque faltou algo e ela simplesmente perdeu esses 10 mil reais. E por que falta algo? Quando você não tem o conhecimento adequado, vai faltar algo e você pode perder dinheiro. Quando você não tem a habilidade, que é a capacidade de transformar esse conhecimento em algo prático, você pode perder também seus 10 mil reais. Quando você não tem a atitude, que é fazer no tempo certo, na hora correta e na velocidade correta, você pode perder também seus 10 mil reais. Quando você não tem o relacionamento correto, por que relacionamento? Os relacionamentos podem te sabotar e os relacionamentos também podem colocar o teu negócio num outro patamar. Então, assim, você tem que construir um relacionamento até para apresentar o teu produto. Então, é importante você entender. Vai montar um negócio, é necessário construir tudo isso. E a mentalidade. A mentalidade, e eu digo, são os grandes sabotadores, são os pontos cegos. Você pode ter tudo isso aqui, mas se você não tiver a mentalidade correta, você acaba se sabotando. Acontece muito com, por exemplo, Juliana. Juliana, excepcional arquiteta. E ela, apesar de ser uma excepcional arquiteta, ela não conseguia se posicionar de tal maneira a pedir exatamente o que ela podia pedir pelos trabalhos dela como arquiteta. Por que ela
quadruplicou o faturamento dela. Ela quadruplicou o faturamento dela porque ela começou a se posicionar como alguém que efetivamente podia fazer isso. A gente construiu um storytelling, na verdade também formatou a maneira com que ela ia apresentar a proposta, porque como também eu sou copywriter, eu ajudei ela a fazer isso. E a gente estruturou a oferta nesse ínterim. O que é importante você saber? É importante que muitas vezes nós, quando estamos nos posicionando, ter alguém pela mão, uma mentoria pela mão é muito mais produtivo e assertivo do que você ter simplesmente um curso. Eu podia, hoje, simplesmente dizer assim, não, eu tenho o curso e tenho a técnica. Sim, eu tenho. É bom? Sim. É efetivo? É. Mas melhor do que isso, você vai ter a mentoria que vai te pegar pela mão para que você possa transformar o seu objetivo em 90 dias. Uma outra pergunta era, esse produto vai me ajudar a construir um planejamento ou vai me ajudar a ter o melhor resultado no que eu planejar? Ambos. Ambas as coisas. Né? Ambas as coisas. Por que ambas as coisas? Porque para que você construa o seu objetivo, você precisa ter um melhor planejamento também. E dentro dessas habilidades, como eu falei, esses 5 itens precisam ser cobertos. E o que a mentoria individual faz? Ela cobre e começa a identificar qual é o seu ponto cego. E o seu ponto cego, eu digo, ele é traiçoeiro, é bem traiçoeiro. Quando você faz um planejamento, você pode fazer um planejamento técnico de todos os conhecimentos que você precisa para alcançar um 2022 transformador. Então, não, eu preciso fazer um curso X, eu preciso colocar em prática até o mês de fevereiro. Eu preciso ter atitude, eu vou vender isso para tantas pessoas, 10 pessoas é a minha meta, 20 pessoas é a minha meta, e eu tenho que montar relacionamentos, não vou fazer visitas a tais e tais pessoas. Mas se a tua mentalidade, você se olhar no espelho e não se achar merecedora de ganhar X mil reais, não adianta, você não vai fazer o faturamento que você precisa para o seu negócio. Então, assim, é importante construir essa mentalidade, mas como é que se constrói? Se constrói com ferramentas emocionais, se constrói com eu dizendo, ou a mentoria individual, avaliando o que está acontecendo com você para que você não consiga se posicionar dentro daquilo que você precisa, dentro do resultado que você merece, dentro do resultado que você sabe que você, como águia, pode gerar. Então, assim, o que é muito importante? Identificar ponto cego e ter a coragem para dizer assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu falei ao longo desses 3 dias, uma águia e todas as pessoas que eu atendi sempre foram muito fortes, sempre são muito fortes. E ser forte é também entender que a gente precisa se desenvolver. E a gente não precisa ser forte todo o tempo, mas buscar ajuda naquilo que é o nosso ponto cego. Eu tenho pessoas que têm formação em coisas que, por exemplo, eu não tenho. Mas muitas vezes me chamam para ajudá-las para desenvolver em questões de negócios, porque estão travadas nos negócios e muitas vezes as questões são emocionais. Então, o que é importante vocês entenderem, né? Mentoria é aplicada para lapidar a tua habilidade para que você possa resolver as suas questões específicas e ir até o resultado. Entender o que está acontecendo para que o resultado não seja gerado. Como aconteceu com essa minha amiga. Ela precisava passar pela avaliação. Quando foi passar pela avaliação, ela construiu o storytelling, ela construiu a forma de fazer com que o chefe dela valorizasse aquilo que ela estava apresentando. O cara que não estava nem pensando em dar o aumento para ela, deu o aumento para ela. Então, assim, é você construir isso, te pegar numa mentoria, é exatamente fazer isso. Oi, Murilo, como é que você tá? Ensinando aqui para você, Fátima. Oi, Cecília. Então, essa minha amiga, como eu falei, diretora de multinacional, ela precisava se posicionar de uma forma diferente.
É claro que você construir esse storytelling não é de uma hora para outra. Você precisa saber exatamente qual é o ponto cego que faz com que você hoje não seja bem reconhecido. E isso é preciso uma série de ferramentas, sim. Não dá para ser só num curso, eu digo. Você pode até alcançar isso num curso, mas é de forma limitada. Na mentoria, a gente te pega pela mão e faz com que você tenha uma solução bem específica e exclusiva para você. Eu tenho muitas pessoas de multinacionais que foram mentoradas por mim. Muitas delas, elas guardam sigilo, porque estão em posições estratégicas. Mas o que eu compartilho com vocês? É importante que, se você não está ganhando o que você merece, se você percebe que você é águia, mas se sente uma presa, é possível reverter isso. É possível reverter essa posição. Mas antes de e como reverter essa posição, você precisa se conhecer. Saudade de ti, hein, Cecília? Saudade de ti, Fátima. Prazer ter vocês aqui. Prazer ter vocês aqui. Deixa eu ver se eu cobri todas as perguntas. Eu não sei se vocês viram. Bem, as minhas lives vão estar disponíveis. Eziene, seja bem-vinda. Vão estar disponíveis até hoje à meia-noite. Amanhã eu estou abrindo a agenda para a mentoria individual. Uma agenda bem restrita. O grupo é bem pequeno realmente. Então, assim, é importante que vocês saibam que para receber essa oferta, para agendar, tem que estar nesse grupo. Então, entrem no link, o link da bio, para entrarem no grupo, ou então me mandem uma mensagem no direct, porque essa agenda, como eu te falei, não tenho tempo, porque eu tenho outros negócios, eu não faço só a mentoria individual. E abri agora, excepcionalmente, nesse final de ano, algo que não vai acontecer mais, que é aplicar a mentoria individual e oferecer como bônus o Clube de Águias. Então, assim, o que é importante? É algo que nunca vai acontecer, ou melhor, essa foi a única vez que eu fiz isso, e a primeira vez que eu também fiz uma live do YouTube. Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz isso, e vai ser a primeira e única vez que eu vou oferecer como bônus o Clube de Águias. Das próximas vezes, com certeza, vão ser produtos totalmente separados, ok? Queria saber se vocês têm alguma outra dúvida. Ah, tá aqui. O que eu preciso fazer para alcançar meus objetivos em 2022? A gente falou dessa construção, né? Por que eu não consegui alcançar meus objetivos até agora e por que o Clube de Águias vai fazer isso? E eu vou falar para você. Bem, eu não sei a tua história. Eu não sei o que te levou até aqui. Eu não sei exatamente quais foram as questões que fizeram com que você não alcançasse o objetivo ou, de alguma forma, em algum ponto da sua carreira, porque toda mulher que é águia, geralmente, ela performa em várias questões na sua carreira, mas tem um ponto que ela não consegue performar. Eu não sei o que aconteceu com você, mas o que eu posso te assegurar? Todas as minhas clientes tiveram transformações de forma integral. Então, assim, a Juliana veio por conta de profissão e conseguiu ter a autoestima também revigorada. A Célia quis mudar de carreira, então também ajustou a questão de relacionamento. A Elisângela emagreceu 17 quilos junto com o processo e ajustou os relacionamentos dela que eram tóxicos. Então, assim, clientes meus que se posicionaram como gestores, mudaram a forma de comunicação de uma maneira geral. Então, assim, o que é importante? Cada um de vocês entender, né? Eu posso não saber o que aconteceu com você, mas eu tenho certeza, tem um ponto cego. Um ponto cego que fez com que você não catapultasse sua carreira, seu negócio e a sua vida. Se você está vivendo um relacionamento que é tóxico, se você está vivendo uma carreira que não dá aquilo que você merece, provavelmente tem um ponto cego que faz com que você não veja. Então,
a mentoria individual vai te dar isso. O Clube de Águias vai te dar, que é o bônus, os conhecimentos técnicos para o teu desenvolvimento de carreira, tá? Mas a mentoria individual vai te pegar pela mão. Pegando pela mão, como pegou vários clientes meus. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida, tem vários testemunhos. Os testemunhos, talvez, a minha equipe, de repente, publique ao longo dessa semana também, para que vocês possam ter certeza. É possível, sim, deixar de ser presa na mão de várias questões de relacionamentos e de carreira e ser águia e avançar em vários pontos e objetivos de carreira e de negócios. Mais alguma dúvida? Pessoal, tá tudo coberto. E aí, quem tá por aí, alguma dúvida? Tranquilo? Então, assim, vamos aqui então finalizando. E foi um prazer, essa live é para ser bem curtinha. É uma live que conta essas histórias e eu estava compartilhando com a minha equipe, né? Existem histórias que marcam a gente. Existem mulheres que muitas vezes sofrem relacionamentos abusivos e eu queria falar com você também que sofre relacionamento abusivo. Você sempre se manteve forte. E eu faço um convite a você. Seja forte também para superar isso. Você merece mais. Você merece se transformar numa nova mulher em 2022. Se você não tem forças para isso, entenda, pode ser toda uma construção histórico-social. Pode ser porque você viu a sua mãe sofrer da mesma forma. Pode ser porque você não encontra em você valorização suficiente para isso. Mas, como mulher, como águia que você pode se tornar, eu te garanto, existe uma possibilidade de sair disso. Você que quer se tornar uma águia na carreira e nos negócios, também. Se você não consegue ter visibilidade de como se posicionar para ganhar mais, para ser uma mulher reconhecida, existe uma estratégia para ser diferente no seu 2022. E é para isso que eu quero convidar você. Vamos montar essa estratégia juntas, com um planner, com um planejamento para transformar o seu futuro nos próximos 90 dias. Isso só depende de você, da sua escolha, da sua opção. Amanhã eu abro a agenda e eu te espero lá. Um grande abraço.